Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Endro Palma Ponto de Vista. Esse é o quinto vídeo desse canal e hoje a gente vai falar sobre carreira ou empreendedorismo. O que que eu faço, hein? Qual decisão, para qual lado eu vou? Bom, primeiro de tudo, eu já começo te avisando de que eu não vou te dar uma instrução, tá? Eu não vou te falar qual lado você deve seguir. O que eu vou te falar é baseado na minha experiência, naquilo que eu tenho de entendimento sobre carreira, sobre oportunidades e sobre esses dois campos, né? E compartilhar um pouquinho com vocês do que eu entendo de tudo isso. É claro, a decisão de empreender ou de ser um profissional de carreira de alguma empresa, ela varia muito, ela depende de cada pessoa, da ambição de cada pessoa, das condições de cada pessoa também. Então, ela é muito individual. Então, o que eu vou falar aqui é uma experiência minha, pessoal, e que eu quero compartilhar com vocês para que vocês tenham mais um ponto de vista, tá ok? Bom, então vamos lá. Para começar, eu não sou empreendedor, então preciso deixar isso muito claro. Nos vídeos anteriores eu já comentei isso com vocês de que eu pretendo sim empreender. O YouTube vai ser para mim uma ferramenta de empreendedorismo. Espero que em algum momento eu tenha retorno com isso. Mas eh, eu não empreendi até hoje, principalmente porque, desde muito cedo, desde adolescente, jovem, o meu entendimento é de que eu precisava estudar muito, me dedicar muito na minha graduação, no meu curso técnico, na minha língua estrangeira, no inglês, para conseguir um cargo bom em uma empresa boa. Basicamente, esse ensinamento, né, ele vem de muito antes, vem dos meus pais, que vieram dos meus avós, e todos eles tiveram essa instrução de que a gente devia se esforçar bastante, né, ali na adolescência, estudar muito para conseguir um cargo bom numa empresa boa. E, de certa forma, esse é o cenário de grande parte da população brasileira, né? Muitos pais, muitos avós incentivam que a gente estude muito e que entre numa empresa boa, né? Essa frase, para você entrar numa empresa boa, ela é muito famosa, ela se repete muito pelos avós, pelos pais, né, por todo o nosso país e acredito que pelo mundo também. Mas, como eu desde cedo dediquei a minha carreira, né, então, a estudar muito para entrar numa empresa boa, então, a partir do momento que eu entrei nessa empresa boa, nessa empresa bacana, eu me dediquei lá e eu coloquei todo o meu esforço, meu conhecimento em prol da empresa e de conseguir crescer dentro da empresa. E de fato eu consegui. Conforme eu comentei no último vídeo, eu tenho um cargo hoje de gestor, então isso é muito bacana. Eu tenho 11 anos de experiência nessa empresa em específico que eu tô, mas eu já trabalho há mais tempo, eu trabalho desde os 13 anos. Então, eu consegui de fato, né, crescer dentro da empresa e atingir aquele objetivo que era o meu objetivo lá da adolescência, de entrar numa empresa boa e construir carreira e crescer dentro dessa empresa. E de certa forma eu continuo nisso, né? Eu continuo investindo o meu tempo, o meu conhecimento e a minha vontade para continuar crescendo nessa empresa que eu tô. Mas, por outro lado, isso me limitou, né? É inegável que você se dedicar bastante numa empresa e você realmente correr atrás de fazer um trabalho melhor e de fazer além do óbvio, e eu já comentei sobre isso em alguns vídeos anteriores, ele acaba exigindo muito tempo de você, muito esforço, e ele te limita na parte de empreendedorismo. É impossível empreender? Não, não é, pessoal. Eu não fiz essa escolha. Eu não tive talvez o conhecimento para fazer essa escolha de lá atrás, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Focar no trabalho, mas também focar em empreender. E hoje eu vejo que isso é uma necessidade para mim, né? Como eu já disse, eu quero escalar, então para escalar, só indo para o né, para a parte de empreendedorismo. Mas para você que está ali, né, nos seus 18, 19, 20 anos e você tem a oportunidade de fazer essa decisão, primeiro de tudo é o que você quer ser, o que você quer fazer da vida. Para alguém que quer ser médico, meu, o caminho inevitável é que você, né, trabalhe para uma empresa, trabalhe para um hospital, trabalhe para uma clínica. É lógico, você pode abrir a sua clínica, você pode, né, abrir o seu hospital, isso também é válido, isso também existe, sempre vai existir o pezinho do empreendedorismo em qualquer profissão, literalmente em qualquer profissão. Mas, né, no começo não adianta, você vai dedicar ali os seus 6 anos para fazer a faculdade, depois mais alguns anos para fazer graduação e para
ter a prática, né, da medicina em si, então é praticamente inevitável que você siga o mesmo caminho que o meu e passe boa parte do seu tempo ali, dos seus 20 aos 30 anos, se dedicando a uma empresa, né? Mas, se você agora, né, tá ali com 18, né, entre os 18 e os 20 anos, e você pensa que, eu acho que eu quero empreender, aí eu super aconselho. Eu acho que é uma janela muito boa quando a gente faz essa decisão logo ali no começo da juventude, né? E empreender não precisa ter 18 anos, você pode começar muito antes, né? Existem hoje crianças que empreendem, né? Já tem conta no Instagram com milhões de seguidores, no TikTok e por aí vai, já é uma forma de empreender, né? Mas se você está tomando essa decisão agora, você acabou de terminar o seu ensino médio ou você acabou de terminar a sua faculdade e você está pensando, poxa, eu tenho a oportunidade de empreender ou eu tenho a oportunidade de entrar para uma empresa. Eu super aconselho que você empreenda, justamente para você ter essa possibilidade de escalar, de fazer um negócio do seu jeito e de você poder crescer o tanto quanto você vai investir o seu esforço ali. Então, quanto mais você se esforçar, mais você vai fazer a sua empresa crescer, né? Então, faça essa escolha quando você tem a oportunidade. É lógico, eu já disse, nem sempre a gente tem essa oportunidade, às vezes até pela necessidade, né? Não só porque, eu escolhi uma profissão que exige que eu vá, eh, que eu seja um funcionário igual à medicina, como eu acabei de dizer, mas muitas vezes, né, e para a maioria da população, a realidade é de que elas precisam de um trabalho, elas precisam de um sustento. Consequentemente, investir na carreira acaba sendo o melhor formato para elas. Porque empreender exige conhecimento, exige investimento, muitas vezes financeiro e muitas vezes pode ser alto. É lógico, né? Não é um fator limitante, né? Tudo que eu falei aqui existem formas de você, né, fazer ou não fazer. Então, existem formas de você empreender sem dinheiro. Mas é lógico, isso vai exigir muito mais de você, muito mais tempo, muito mais dedicação e para a grande maioria da população que precisa trabalhar, né, porque precisa ter um sustento, fica difícil empreender, né? Então, meu recado para você que tem, né, dos 15 aos 20 anos, se você tem a possibilidade de escolher, vá para o caminho do empreendedorismo, porque lá você pode escalar. Se você não tem essa possibilidade, se você tem a necessidade, de ser um profissional de carreira, entre na sua carreira e siga as dicas que eu dei no vídeo anterior e faça o melhor trabalho que você puder. Acho que investir em carreira não é algo ruim, né? A gente vê muito conteúdo no YouTube, mas muito conteúdo mesmo, que fala que a única forma de viver bem é, né, você empreendendo. Se você não empreender, basicamente você é julgado ali como uma classe C, como alguém que não sabe viver a vida da melhor maneira possível. Mas isso não é verdade. A verdade é o que cada um sente de si mesmo, é a felicidade que cada um carrega naquilo que está fazendo, né? Vou dar um exemplo que também gravou muito na minha cabeça e eu ouvi há muito tempo atrás de que um artista, né, um ator de cinema, de teatro, ele sempre vai trabalhar para uma empresa. É muito difícil que um ator empreenda, né? Por quê? Porque ele quer fazer parte do palco, né? Ele quer estar no palco, ele quer fazer parte de uma cena, de uma história. Então, é uma profissão muito bonita porque, de fato, você passa a ignorar o fator salário, o fator, né? Eu preciso daquilo e você vai muito mais pelo eu gosto disso, né? Eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Claro, não estou tirando a necessidade novamente, nem estou descartando de que a gente não precise de dinheiro. Não é isso que eu quis dizer, né? Mas é legal porque se você tem a necessidade de para a parte de carreira, que você tente buscar algo que você goste, algo que você vai investir o seu tempo, vai investir o seu dinheiro também, o seu conhecimento e se tornar um profissional cada vez melhor. Nada impede de, ao longo da vida, você ir migrando, de você ser um profissional de carreira, depois de um tempo de você empreender, como é o meu cenário hoje, e depois você inverter isso também. Conheço pessoas que, inclusive, estão fazendo essa inversão, né, que muitos podem julgar até como uma loucura, mas conheço gente que está saindo do empreendedorismo e voltando para ser um profissional de carreira, simplesmente porque a pessoa entendeu que no momento de vida que ela está, essa é a melhor decisão, né? Essa é o que vai trazer mais conforto, mais felicidade. Então, faça aquilo que te traz conforto, faça aquilo que te traz felicidade acima de tudo, faça aquilo que você realmente queira fazer.
Bom, então, para fechar o vídeo é isso, faça a sua escolha, seja feliz naquilo que você decidir e, acima de tudo, faça uma escolha consciente. Aproveite as oportunidades que você tem. Se você tem a chance de ir para os dois lados e, né, ficar migrando entre eles, aproveite. Você é uma pessoa que vai ter, com certeza, uma oportunidade que pouquíssimos brasileiros têm. Então, use isso a seu favor. E, se você gostou, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, no o canal Ponto de Vista. E é isso. Muito obrigado e até mais.